paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, chegando mais uma vez com palavras de paz, para mim é um imenso prazer, como eu sempre digo, uma imensa satisfação poder levar a cada um de vocês o conhecimento, a palavra, dividirmos aqui o aprendizado diante do Senhor, porque o nosso Pai, Ele sempre deseja e quer nos ensinar algo ainda maior, algo ainda melhor. Portanto, então, vamos estarmos agora aprendendo, vamos estar compartilhando cada um, né, daquilo que tem possuído. Paz do Senhor Jesus, Diaconisa Vicentina, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deixa eu já compartilhar aqui nos grupos, compartilhar aqui no ministério, para que mais pessoas também estejam nos acompanhando, estejam aprendendo acerca da palavra do Senhor, para que possamos a cada dia mais e mais buscarmos, né, diante de Deus todo o entendimento, toda a sabedoria. A paz do Senhor Jesus, Viviane, que Deus abençoe você, o Enzo, o Éder, Deus abençoe toda a casa, toda a família, de uma forma poderosa e grandiosa. Nosso Deus, Ele é poderoso para nos surpreender, né? Vamos compartilhando, vai curtindo. Diaconisa Elisângela, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda a mais uma noite em palavras de paz, momento em que nós aprendemos e tomamos posse de todo o ensinamento, de toda a graça que o nosso Senhor tem e deseja nos ensinar. Camila, a paz, que o Senhor também esteja com você neste momento de grande momento de reflexão, né? Grande momento de aprendizado. Eu estou compartilhando aqui nos grupos, compartilha também, curta, faça com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, que mais pessoas recebam essa palavra de paz, esse ensinamento diante do Senhor, para que possamos estarmos buscando, confiantes. Evangelista Hilda, paz, Deus abençoe poderosamente, faça de cada um de nós instrumentos nas suas mãos, para que possamos ser agora mais do que tudo abençoados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Amém? Estou acabando aqui de compartilhar, estou acabando aqui de dividir esse momento com mais pessoas. Divida aí também, compartilhe você também, você que pode, você que deseja, para que possamos estar aprendendo acerca da palavra do nosso Deus. Já fiz a minha parte aqui, já compartilhei com mais pessoas, com todos os grupos que eu tenho aqui no meu Facebook. Já mandei também no grupo do Ministério Família, nosso WhatsApp. E chegou o momento de nós meditarmos, aprendermos mais acerca da palavra de Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus aí? Você que está feliz com o Senhor, diga: eu estou, né? Eu estou, mais do que feliz. Eu estou, porque não tem como não estar feliz com o nosso Deus, né? Toda vez que o nosso Pai, toda vez que o nosso Deus, Ele se coloca a estar conosco, a gente está feliz, né? Na verdade, Carol, Deus é poderoso. Evangelista Vídia Tavares, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente. Deus, Ele conhece a cada um de nós. Deus sabe o quanto nós realmente necessitamos e carecemos de todo o cuidado, de todo o grande zelo, né, de Deus, o grande poder do Senhor nos aperfeiçoando a cada dia, a cada momento. E é gratificante para nós podermos meditar na palavra de Deus, poder aprender com os ensinamentos contidos na Escritura Sagrada, aos quais o Senhor deixou para nossa grande, vamos dizer, recordação, nossa memória, para que venhamos a aprender a cada dia mais e mais. Já aprendemos com Pedro, já aprendemos com Moisés, já aprendemos com o profeta Elias, já estamos aprendendo há bastante tempo com o profeta Eliseu, já aprendemos com o próprio Senhor Jesus, que é o nosso maior de todos os ensinadores, mas também nós aprendemos com cada um dos discípulos de Jesus. Não é verdade? Está chegando aí também a nossa irmã Arlete de Paula. David, a paz, seja bem-vindo. Se una a nós nesse grande momento de aprendizado. E nós vemos que Deus, Ele sempre deixou registrado na sua palavra grandes ensinamentos, tais como os de Paulo. Paulo tem nos ensinado bastante.
Paulo tem nos mostrado o quanto verdadeiramente o servo de Deus, ele às vezes padece, às vezes ele sofre pelo seu chamado. Como Jeremias, ele passou por momentos difíceis. Eu até me lembro de uma passagem, não do profeta Jeremias, mas do profeta Ezequiel, quando Deus o chama a profetizar no vale de ossos secos. Deus chama ele diante de uma missão muito, mas muito, vamos dizer assim, uma missão muito importante e muito necessária para aquele povo, porque Deus ele queria levar o povo, queria levar aquelas pessoas que seriam abordadas pela mensagem profética de Ezequiel a começarem a mudar histórias, cativeiros, situações adversas, como nos nossos dias de hoje. Quantos de nós não estamos passando, de fato, por momentos difíceis, por momentos complicados? E quando Deus ele chama Ezequiel a profetizar, quando ele toma ele em arrebatamento e o leva e o transporta para aquele cenário não muito bom, Deus poderia ter levado Ezequiel para lugares muito melhores. Deus poderia ter levado Ezequiel a um lugar glorioso, um campo todo verde, frutífero, e falar para Ezequiel que iria fazer daquele povo que estava sofrendo como aquele campo frutífero, verdejante, um campo bonito, totalmente transformado pelas mãos do Senhor. Deus poderia ter escolhido um cenário como esse, ou levado Ezequiel a uma visão gloriosa como de João na ilha de Patmos, ver toda a sua glória, todo o seu poder, presenciar, diante dos seus olhos ali, visualizar toda a glória de Deus, a sua majestade, todos os serafins, querubins, os anjos, os seres viventes, todos aqueles que estão ali em volta do trono de Deus, de uma forma poderosa, glorificando e exaltando ao Senhor. Seria uma visão também que nunca sairia da memória de Ezequiel. Mas por que Deus prefere levar Ezequiel a um cenário como aquele? A um cenário de total destruição, que aos olhos de muitos poderia ser o fim de toda uma guerra, toda uma situação de grande aflição que o povo iria de fato atravessar. Não é verdade, pastora Lorena Santos? Seja bem-vinda. Quando Deus leva Ezequiel àquele vale e o coloca justamente no centro daquele vale, no meio daquele vale de ossos secos, e Deus pergunta a Ezequiel, se poderiam, na verdade, reviver aqueles ossos, se eles poderiam voltar a ter vida, se eles poderiam mudar aquele quadro. Deus estava tendo um propósito muito excelente na vida de Ezequiel. Deus teria um momento muito, vamos dizer assim, glorioso para ensinar a ele. Aqui está a Crícia. Crícia, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. É de Goiânia, Seja muito bem-vinda aqui à nossa live, Palavras de Paz. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário e para nós é um imenso prazer recebê-la aqui. Estamos hoje meditando na passagem de Ezequiel 37, Ezequiel, aonde o Senhor vai mostrar, onde o Senhor vai falar acerca daquele vale, aquele vale de ossos secos. Deus mostrando, aí o nosso pastor David Costa, a paz do Senhor Jesus, Deus ele mostra para Ezequiel um cenário que nenhum de nós, isso aí sem dúvida alguma, eu posso dizer isso, ninguém aqui presente nessa live, ou qualquer ser humano sobre a face da terra, desejaria ver uma visão como aquela visão que Ezequiel estava tendo. Está chegando também a minha mãe, Maria das Dores, seja bem-vinda. Nós sabemos que Ezequiel, ele fora privilegiado. Quando Deus o leva àquele cenário, quando Deus transporta Ezequiel para aquele vale de ossos secos e o coloca no meio, Deus poderia ter colocado ele em qualquer outra localidade daquele vale. Deus poderia ter colocado ele, vamos dizer assim, nas pontas daquele vale, no início do vale, no final do vale. Deus poderia ter dado a ele uma visão panorâmica. Ele poderia estar em um monte, vendo aquele vale de cima e contemplando toda a situação do vale. Mas por que Deus, ele transporta Ezequiel
e o coloca justamente no meio do vale. Preste bem atenção nisso. É algo muito importante que Deus estava transmitindo para Ezequiel e também para o nosso aprendizado. Deus, ele leva Ezequiel a um cenário perturbador. Ele leva Ezequiel a um cenário que vai mexer com o seu emocional, vai mexer com o seu ministério, vai deixar Ezequiel preocupado porque ele não sabe ainda do que se trata toda aquela visão que ele estava tendo, mas sabia Ezequiel que era uma visão divina, que era um propósito de Deus na sua vida e que estava ligado diretamente ao povo de Israel, estava ligado ao seu ministério enquanto profeta. Só que Deus o transporta para aquele lugar e o manda passear, manda ele dar uma volta em torno de todos aqueles ossos que estavam ali sequíssimos, sem vida alguma, sem esperança, ossos que estavam ali já há tempo, se pudéssemos assim mencionar, né, a gravidade da visão que Ezequiel estava tendo. Era como ele estivesse entrando num cenário de pós-guerra de anos, onde a carne, os nervos, os tecidos já haviam sido consumidos pelo tempo, pelos bichos, pela terra, e permaneciam ali somente os ossos. Só os ossos daqueles que um dia foram um povo conduzido, um povo abençoado, um povo que guerreou e que por algum motivo vieram a perder as suas vidas. Mas detalhe, quando Deus transporta Ezequiel para aquele cenário, Deus na verdade está colocando Ezequiel numa situação que aos olhos de cada ser humano é impossível. E Deus, ele pergunta a Ezequiel, após o mandar dar uma volta em torno de tudo aquilo, se poderiam aqueles ossos reviverem. Só que um detalhe, às vezes é esquecido, não é percebido pela grande maioria das pessoas. Quando Deus manda Ezequiel ele andar em volta daqueles ossos, Ezequiel ele tinha que ter um cuidado muito, mas muito importante. Ele não poderia de maneira alguma pisar sobre aqueles ossos. Ele poderia andar, como de fato ele vai andar, mas de maneira alguma ele poderia pisar sobre aqueles ossos, pois aqueles ossos representavam vidas, representavam um povo, uma nação, representava a nação escolhida de Deus. Ezequiel ele tinha que passear ali, e mesmo que aqueles ossos não apresentassem vida, não tivessem em si, vamos dizer assim, vida mais, não tivessem sobre eles espírito algum, Ezequiel nunca poderia pisar sobre aqueles ossos. Preste bem atenção no que Deus está nos ensinando já nesse primeiro momento. Há momentos na nossa vida que muitas pessoas se encontram como aqueles ossos. Há muitas pessoas que se encontram como aquele vale, a qual Ezequiel ele contempla, um vale de ossos secos. E aquelas pessoas se encontram sem vida, sem esperança. Mas isso não dá direito ao profeta, não dá direito a quem Deus levantou para mudar o cenário, não dá direito à pessoa a quem Deus enviou a sua palavra para transformar toda aquela situação de pisar, de quebrar, de fazer com que os que já estão sofrendo venham sofrer ainda mais. Ezequiel, ele tinha que passar naquele vale, ele tinha que rodar sobre aquele lugar, mas Ezequiel de maneira alguma poderia fragilizar ainda mais aquele quadro. Ele não poderia pisar sobre aqueles ossos, pois aqueles ossos representavam a casa de Israel, representavam o povo do Senhor. Muitas das vezes, quando alguém tem autonomia, autoridade ou envio de Deus para mudar um quadro, uma situação, acabam ferindo ainda mais as pessoas. Acabam fazendo com que aqueles que já estão sofrendo sofram ainda mais, porque acham que porque foram enviados, porque foram mandados por Deus, têm autoridade para pisar, para até mesmo fazer com que aquelas pessoas sejam esmagadas.
morridas para serem refeitas. E Ezequiel não pisa naqueles ossos. Ele tem um respeito muito grande. Ele entende que aquilo se trata de uma visão de Deus. E Deus tem um apreço muito grande por aqueles ossos. Tanto que Deus pergunta para Ezequiel se aquela situação poderia ser revertida, se aqueles ossos poderiam reviver novamente. Ainda que aos olhos de Ezequiel não houvesse vida, Deus está perguntando se a vida poderia voltar àqueles ossos. Ou seja, Deus tinha um propósito ao enviar Ezequiel. Deus tem um propósito ao te enviar, Filomena, a te enviar, Jorge. Deus tem um propósito a nos enviar a uma missão gloriosa, a restauração de muitas almas. Deus ele nos ensina nessa mensagem de Ezequiel que nós jamais poderemos usar da nossa autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela uma autoridade realmente como um líder de qualquer que seja a ordem, seja no âmbito profissional, seja no âmbito espiritual. Deus nunca nos permite usar da nossa posição para esmagar, para humilhar, para ofender pessoas. Ezequiel, naquele momento, ele está ali como um profeta. Ele está ali para poder gerar vida. Ele está ali para gerar esperança. Ele não está ali para fazer a ferida daquela pessoa doer mais do que estava doendo. Não é verdade, Bruno Lomba? Na verdade, o que Deus está dizendo para Ezequiel é que ele foi chamado a restaurar e não a fazer o sofrimento ser mais agudo, ser mais profundo. Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Aí ele diz assim: Senhor Yahvé, tu o sabes. Está nas mãos do Senhor a autoridade. Está nas mãos do Senhor o efetuar. O Senhor deu, o Senhor toma, é o Senhor que controla a vida. Se o Senhor definir que essa situação seja mudada, se o Senhor determinar que este quadro seja um quadro agora transformado, isso é possível acontecer. Ezequiel ele tem uma convicção que Deus, que havia o enviado ali, ele tinha o poder o suficiente para mudar e transformar todo aquele quadro. Interessante que Ezequiel fala assim: o Senhor o sabes, o Senhor detém nas mãos o poder. Porque Ezequiel também sabe que todas as coisas debaixo dos céus têm um tempo. E existe um propósito a qual o Senhor vai fazer que no seu tempo e não no nosso se cumpra. Então Ezequiel está dizendo: o Senhor sabe o tempo, o Senhor sabe o momento, o Senhor sabe como, o Senhor sabe como deve ser feito, a hora que necessita ser feito. O Senhor tem total controle da situação. Ele se exime, ou seja, ele se exclui da decisão de mudar ou não aquele cenário. Só que Deus o inclui novamente. Deus fala assim: então profetiza. Profetiza ao Filho do Homem. Profetiza para que esses ossos, eles passem a viver. Eles passem a vivenciar um tempo novo. Então o que Ezequiel ele aprende agora? Que por mais que ele confie no Senhor, por mais que ele creia naquilo que Deus é capaz de realizar em favor de qualquer um dos seres humanos, ele também aprende que Deus conta conosco, que Deus nos coloca diante de cenários, de circunstâncias, de situações difíceis, não para que possamos estar amedrontados, paralisados, mas que possamos ser bocas de Deus a profetizar e a determinar situações completamente transformadas. E Ezequiel começa a profetizar. Ele começa a liberar palavras. Ele começa a aclamar ao Senhor que aqueles ossos que ele está a contemplar passem a receber carne, passem a receber nervo, passem a receber, vamos dizer, todo tipo vamos dizer, de tecido, tudo aquilo que era necessário para que eles viessem a se tornar um grande exército e não mais um amontoado de ossos, um cemitério. Ele queria que aqueles que estavam ali sofrendo passassem a experimentar novamente do fôlego,
do Espírito. Por isso que Deus fala assim: profetiza, filho do homem, para que dos quatro cantos venham agora o Espírito e entre neles. Comece a trazer vida nesses ossos. O que Deus ensina para nós, que a nossa missão, aquilo que Ele determinou para nós enquanto ide do Senhor Jesus está em nossas vidas, é para que nós profetizamos vida e não morte. Nós profetizemos agora o sucesso, a vitória, e não o fracasso, a derrota. Que nós sejamos boca de Deus e não emprestemos os nossos lábios para o inimigo, para profetizar a derrota, o fracasso, mas que enquanto nós estivermos aqui, Deus vai usar a cada um de nós para ser boca de Deus sobre a face da terra. Então, às vezes Deus te coloca, ou tem te colocado, quem sabe você está atravessando um vale que parece o vale de Ezequiel, daquela visão a qual ele teve, onde você só vê destruição, onde você vê muitas pessoas sofrendo, mas chegou o momento de você profetizar. Chegou o momento de você determinar que a bênção do Senhor será sobre esta casa, será sobre esse matrimônio, será sobre essa vida, sobre essa área da saúde, sobre essas questões financeiras, profissionais, questões trabalhistas. Deus está dizendo que nós temos autoridade para mudar e reverter quadros. Enquanto nós nos calarmos, enquanto ficarmos só a observar, enquanto ficarmos só mostrando para Deus o que é necessário ser feito e nunca nos posicionarmos como Ezequiel e começarmos a profetizar, a declarar aquilo que é necessário que aconteça, nada vai mudar, nada vai ser transformado. Por isso que Deus falou assim: profetiza. Ou seja, tem uma ação, além só de orar, haja profetizando, chamando à existência por intermédio da fé aquilo que não tem existido, aquilo que tem sido difícil. Então, o que está te impedindo hoje de viver a bênção? O que está te travando hoje que não te permite experimentar o melhor de Deus? Será que Deus te colocou numa prova meramente para te ver sofrer? Você acha que Deus te colocou a passar por um desafio só para te ver você desesperado, ver você agora inquieto ou inquieta, pedindo Ele por socorro? Não. Quando Deus nos permite passar pela prova, é porque Ele quer nos dar a experiência de clamar e sermos ouvidos, de pedir e sermos respondidos, de batermos e as portas se abrirem, de vermos sinais sendo operados e executados através do nosso ministério. Deus te leva ao deserto para falar no profundo do teu coração. Deus te permite entrar no vale, porque no vale você vai ter crescimento, você vai se tornar um guerreiro, uma guerreira de oração, de busca, de intimidade com Deus. Deus permite que você enfrente a tempestade para que você entenda que Ele é o teu escudo, Ele é aquele que está à sua frente te guardando, que enquanto Ele estiver no barco com você, você não será destruído. Enquanto o Senhor estiver sendo o condutor da tua vida, nada pode te afligir além daquilo que Deus permite. Deus nos permite passar por situações tais como essas citadas até aqui, para que possamos entender que Ele tem um propósito em favor de cada um de nós. E que este propósito atrai, Ele chama também sobre as nossas vidas as adversidades, mas com todas elas o Senhor nos enviará o escape. Nós vamos experimentar grandes obras da parte do Senhor, vamos viver grandes momentos onde vamos dar testemunhos favorecendo o nome daquele que nos chamou. Compreendeu isso? Entendeu? Porque é de suma importância isso. Quem sabe você não está sendo conduzido por Deus a ser levado a um vale. E este vale para você tinha sido algo assombroso, assustador. Só que hoje eu vim trazer para você esta visão. Nunca esteja no vale pisando, ainda que as pessoas estejam aparentemente já derrotadas, mortas. Porque a hora que Deus mandar que esses ossos passem a reviver, aquele a quem você pisou pode ser a pessoa a quem Deus vai usar para poder te sustentar. É forte, né? Ezequiel, isso aí é o exército que eu vou levantar através da sua vida para que o meu nome seja glorificado.
Hoje, sem mim, é como um exército de homens e mulheres mortos. Mas quando você for capaz de fazer entrar na vida deles o meu Espírito, quando eles passarem a confiar na palavra que sair da sua boca, eles serão transformados. Eles serão completamente restaurados. E deixarão desse estado de morte e passarão para a vida. Então muitas pessoas estão aos nossos olhos mortas, mas se nós pregarmos, se nós formos fiéis naquilo que o Senhor está nos mandando, nós vamos ver essas vidas transformadas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Chegou o momento, já é meia-noite, é hora de nós agradecermos ao nosso Pai, é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua presença. E hoje aprendendo com Ezequiel, sabendo que o vale é lugar de aprendizado também, que o vale é o lugar onde a nossa visão ela é ampliada, o nosso ministério ele é provado, mas a nossa vida passa a ser ainda mais alicerçada sobre uma verdade. Se o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacita. E nos capacitando, o Senhor nos envia para que possamos ser boca do Senhor sobre a terra. Não nos permita, Pai, enfraquecermos nessa nossa caminhada. Dai-nos a ousadia, a intrepidez, a eloquência, a qual necessitamos para que a tua grande missão em nossas vidas seja cumprida. Portanto, ó Deus, nos dá sabedoria, a qual o Senhor deu a Ezequiel. Nos leve, meu Pai, a uma experiência mais profunda com o Senhor. Se for necessário, até nos arrebata em nossos espíritos, para que possamos estar diante do Senhor vivenciando experiências extraordinárias, para que muitas vidas, para que muitas almas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade e que muitas famílias sejam restauradas. Abençoa, Deus, a vida de cada pessoa que comigo está aqui orando neste exato momento. Que o Senhor faça com que tudo que o Senhor tem preparado, todas as oportunidades que o Senhor tem feito surgir diante de cada uma dessas pessoas, cooperem para um dia ainda melhor, para uma experiência ainda maior, como o Senhor nos deu nessa sexta-feira que está se findando. Como o Senhor está nos proporcionando já nesse dia de sábado, a qual o Senhor está nos concedendo. Que cada um dos teus filhos cresça poderosamente diante do Senhor, não só em estatura, mas em graça, em conhecimento, para que tudo coopere para o bem daqueles que te amam. É o que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus, e que assim, meu Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Seja como Ezequiel, seja boca de Deus, profeta do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que venhamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, boca realmente abençoadora, mãos que trabalham para ver a bênção do Senhor ser estabelecida sobre muitos, que verdadeiramente o Senhor te use com todo o teu poder, com toda a tua força. Amém, Mary Gomides. Amém, Evangelista Hilda. Amém, Valdineia, Viviane, Bruno Lombas, Evangelista Hilda, né? Já falei, Diaconisa Elisângela, Pastora Lorena, Evangelista Vídia Tavares, Carol, todos vocês, Diaconisa Vicentina, todos que estão comigo neste momento, que Deus abençoe vocês poderosamente. Que sejamos como Ezequiel, Arlete de Paula, para que a glória do Senhor resplandeça sobre muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Pastor David, forte abraço a todos que estão conosco neste momento. Que a paz do nosso Senhor seja sobre cada um de vós.
e que até o Senhor voltar, sejamos poderosamente usados por Deus e pelo Espírito Santo. Forte abraço, até logo mais hoje, sábado, às 23h30, com mais palavras de paz.